Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e nós já estamos quase terminando as parábolas que estão no último dos livros das parábolas de Jesus, que é o livro de João. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. As parábolas de hoje começam com a parábola do dia e da noite. Nós já estamos terminando o livro de João. Jesus já está às portas de Jerusalém para o seu martírio e a sua morte na cruz. Então, se o amado depois para um pouquinho o vídeo, lê a passagem que está em João 9:4, onde o Senhor fala sobre a parábola do dia e da noite, ou seja, ele está falando para nós sobre o trabalho, né, do dia e da noite. Eu só vou citar um versículo que diz assim, ó: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que será que ele está falando para nós? Vamos dar uma olhadinha do que se trata. Bom, Jesus estava em Jerusalém e ele se depara com um cego de nascença, um cego que nunca tinha visto a luz do dia. E ele faz um milagre em dar visão. Lembrem-se, aqui o milagre não foi em restabelecer a visão, porque ele nunca teve a visão. O milagre foi dar a visão a esta pessoa. E aí, este milagre deu oportunidade para que Jesus falasse sobre a cegueira espiritual daqueles poderosos, a cegueira espiritual dos sacerdotes, dos fariseus, saduceus, enfim, dos escribas, daqueles poderosos dali. E aí ele fala sobre o dia e a noite. O que ele quis dizer com dia? Na cultura daquela época, o dia era o momento em que se trabalhava. À noite, ninguém trabalhava à noite, não havia o trabalho noturno, a não ser um ou outro vigia que fazia um trabalho um pouco mais diferenciado. Mas, em regra, o que acontecia é que durante o dia as pessoas trabalhavam e à noite as pessoas descansavam. Então, o dia ele está falando sobre a oportunidade de trabalhar. Ou seja, enquanto o dia não caísse, enquanto houvesse dia, enquanto a noite não chegasse, a escuridão da noite não chegasse, era o momento para que se fizesse a obra, para que ele mostrasse, ele fizesse a obra de Deus, a obra do reino. E a noite? A noite é um momento de descanso. Mas aqui ele estava aplicando a noite como o momento da sua morte. Por quê? Porque, como ele era a luz do mundo, a partir do momento em que ele morresse, estaria sendo feita escuridão, que é possível comparar com a noite. Então, ele deveria trabalhar enquanto fosse dia, enquanto ele estivesse na terra, enquanto a noite não chegasse, a noite terrível do seu martírio e da sua morte. Depois, é claro, nós temos boas notícias com esta morte, porque desta morte é que veio a salvação. Mas, de qualquer maneira, a partir do momento em que ele morresse, ele não estaria mais fazendo a sua obra aqui, enquanto o homem Jesus. Né? Exatamente porque ele já teria terminado a sua obra aqui, ele estaria fazendo a segunda parte da obra, que era a salvação efetivamente, e eventualmente ele estaria subindo para junto do Pai. Então ele dá esta dupla divisão entre o dia e a noite. Ou seja, enquanto ele não morresse, ele estava aqui para fazer a obra. Por que a gente
tira disso? Muito bem, significa que estamos durante o dia. Significa que hoje é o dia. Hoje é o nosso dia, um dia de oportunidade. Hoje, o dia é o momento de trabalhar para o reino. Hoje é o dia, é o tempo da libertação e da purificação. O hoje, o dia, não vai voltar mais, porque haverá um momento em que a noite chegará. Então nós devemos aproveitar o dia, nós devemos aproveitar a oportunidade, o momento, o tempo de trabalhar, de libertar e de purificar, porque este momento ele não vai mais voltar. Uma segunda parábola está em João 11. É uma passagem bastante ampla e aqui Jesus está falando sobre a morte, mas a compara com um sono. Então, a parábola da morte comparada a um dormir. Isso aconteceu várias vezes. Jesus fala acerca disso várias vezes. Mas aqui a gente está falando nesta passagem específica da chamada morte de Lázaro, quando na verdade Jesus diz que ele não havia morrido, que ele estava dormindo para os seus discípulos. E os seus discípulos aí ficaram em dúvida: ou ele dorme ou ele está morto, né? E aí Jesus diz: não, ele está morto, mas a morte aqui é como um sono, como se dormisse. Depois o amado pega o capítulo 11, é um capítulo bastante longo, e com calma o amado lê o capítulo todo. Vamos aos detalhes? Então o que acontece é que havia, já naquele tempo e antes ainda de Jesus, havia um simbolismo envolvendo o dormir. As pessoas falavam em sono, em dormir, quando estavam se referindo em relação à morte do corpo. Então, se o amado observar Daniel 12, versículo 2, está escrito assim: olha lá, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então não era algo novo, não era um dizer diferente. Era da cultura deles, eles entendiam esse dormir como morrer. Mas é uma imagem que nos remete a duas coisas muito semelhantes. O morrer e o dormir, eles têm coisas em comum, porque quando nós dormimos, nós não temos muita consciência do que está acontecendo ao nosso redor. E quando nós morremos, diz a palavra de Deus, e os discípulos, né, de Jesus depois explicam isso com mais vagar, com mais detalhes, é que quando a morte vem, ela atinge o corpo, não a alma. Ela atinge o material e não o espiritual. Então, a morte atingindo o corpo deixa este corpo sem vida física, como se ele estivesse dormindo. O sono é muito parecido com isso. A pessoa não tem consciência, a pessoa parece que não está ali. Mas, em verdade, veja lá o que diz em 1 Coríntios 15, 20. Olha que explicação interessante isso. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Daniel já tinha dito isso. Lembram? Daniel falou isso. Uns ressurgirão para a vida, outros ressurgirão para a vergonha eterna. Olha aqui. Então, 20. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito às
primícias dos que dormem. Ele não disse que foi feito as primícias dos que morrem. Ele disse que foi feito as primícias dos que dormem. Por quê? Porque eles explicavam o seguinte: a nossa vida está morta em Cristo. Nós morremos para o mundo, nós morremos para este mundo, mas nós vivemos em Cristo. Então, materialmente, a morte, inclusive a morte física, ela nos anula, ela deixa sem vida. Mas isso não significa que ela atinja a nossa alma. Até porque, se o amado for ler um pouquinho mais para frente, Apocalipse e outras leituras apocalípticas, né, dos últimos tempos, né, o amado vai observar que existe esta previsão de que nós estaríamos ressurgindo. Então veja lá, a morte atingindo o corpo, como se fosse um sono. Então nós morremos em corpo, mas a nossa alma vive em Cristo. Nós vivemos em Cristo e nós ressurgimos como Cristo ressurgiu em forma de primícias dos mortos. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Então, o seu corpo físico morreu lá naquela cruz, para que ele pudesse continuar a sua obra. Nós morremos fisicamente. E aí nós vamos ressurgir em corpo espiritual, não mais corpo físico, mas um corpo espiritual, porque nós vivemos em Cristo. Então, a pessoa não morre. Nós como nós nos conhecemos, como nós somos, só o corpo físico é que morre, porque nós ressurgimos dentre os mortos depois. Então, né, vejam lá que em Apocalipse, eu dizia, ele fala da segunda morte. O que é essa segunda morte? Não viverá a segunda morte. Então eu tenho uma morte que é física e eu tenho uma morte que é espiritual. Nós estamos falando aqui de uma morte física, né? E portanto é como se dormisse. É semelhante àquele que dorme, porque é temporário. Como assim é temporário? É temporário porque nós vamos ressurgir em espírito, nós vamos ser levados em espírito para junto de Deus. Tá? Então, não este corpo físico, mas um corpo espiritual. E aqui eu coloco uma curiosidade para os amados. Os amados chamam o local onde nós enterramos os nossos mortos de cemitério. A palavra cemitério, em grego, quer dizer, traduzindo a palavra cemitério, quer dizer eu durmo. Ou seja, é um dormir em paz. Por quê? Porque é temporário. No momento correto da segunda vinda de Jesus, todos nós estaremos com ele. Por quê? Porque nós vivemos em Cristo. Como ele ressurgiu, nós também ressurgiremos agora para habitar no reino, na cidade celestial, junto com o Pai, junto com ele, junto com todos os santos. Uma última parábola aqui está em João 12, do verso 20 ao verso 26, e fala da parábola do grão de trigo. Esta parábola do grão de trigo foi dada muito próximo da morte de Jesus. Jesus já tinha feito o seu nome, as pessoas já vinham falar com Jesus, pessoas de todas as nacionalidades, não só os judeus, e aí a obra começa a se espalhar para todo o mundo, para todas as nações. Tá? E aqui o que acontece é que alguns gregos
conheciam Filipe e André. Eles foram até Filipe, até André, eles sabiam que Jesus estava por ali e eles falaram com Filipe e André, pedindo para eles que eles queriam ver Jesus, eles queriam falar com Jesus. E foi aí então que Jesus fala sobre a parábola do grão de trigo que está lá no capítulo 12 de João. Né? Do que ele estava falando? Ele estava falando sobre o que acontece com um grão de trigo. Um grão de trigo, quando nós colocamos esse grão de trigo no solo, ele vai germinar. E para germinar, é necessário que esta semente, este grão, se destrua. Ele se abra, ele abre, ele se destrói, e de dentro dele sai um brotinho, sai uma nova planta. Então, antes desta semente gerar qualquer coisa, ela precisa cair no solo e morrer. Ora, de quem Jesus estava falando? Ele estava falando da sua morte. Ele estava falando de que ele era esse grão de trigo que estava sendo plantado, ou seja, ele estava sendo destruído, seu corpo físico estava sendo destruído, ele estava morrendo, fisicamente morrendo, exatamente para pagar o preço pela nossa salvação. E desta morte de Jesus, este é o ponto central de todo o ensinamento de Jesus. Desta morte, Jesus precisava morrer. Por que ele precisava morrer? Porque ele era o cordeiro que estava sendo imolado, que estava sendo morto pelos pecados. Então, da morte deste cordeiro, da morte de Jesus, nós vamos ter agora o quê? A salvação. Portanto, da morte dele vai surgir vida. Vida para todos aqueles que acreditam, que têm fé, que professam o nome de Jesus, que aceitam esta obra redentora, porque ele morreu pelos nossos pecados. Nós merecíamos a morte, mas ele morreu por nós. E porque ele morreu por nós, ele pagou esta dívida com o seu próprio sangue, nos dando vida. Então, aqui, esta semente de trigo, Cristo estava morrendo para nos dar uma vida eterna e uma vida abundante, uma vida abençoada. Então, este poder que está numa semente, que é liberado quando ela morre, a partir do momento em que a casca se destrói, em que a semente se desfaz, de dentro dela sai um poder, que é um poder de vida. Portanto, eu estou dizendo aqui um poder vital. Né? E aí faz crescer um vegetal inteiro. Foi isso que Jesus fez. Jesus, que era esse grão de trigo, esse divino grão de trigo, ele morre e ele, desta morte, paga o preço pelos nossos pecados. Quando isto acontece, ele abriu um caminho para nós, ele deu acesso à salvação para nós e ele deu acesso ao reino de Deus. Ou seja, a partir desta morte, deste sacrifício na cruz, nós temos, primeiro, salvação, segundo, acesso ao reino de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Ele não fez isso só pelos judeus. Este é um primeiro momento. Num segundo momento, gentios também estavam sendo agregados, somados a este grupo de pessoas que estavam sendo salvos pela morte de Jesus, como nós também. Depois de muitos anos, nós também tivemos acesso à salvação e ao reino de Deus pela morte daquele grãozinho de trigo. E ele rende frutos. Os frutos eram os discípulos,
judeus primeiro e gentios depois, assim como você e eu. Amém, amados? Bons estudos!